Bom, sejam muito bem-vindos a mais um GWF Podcast, o podcast que agrega valor e conhecimento a você. Hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade de receber um médico aqui, né, que é uma oportunidade muito única de agregar valor e conhecimento. Dr. Renato Nogueira, endocrinologista, que vai falar um pouco sobre tudo pra gente, sobre emagrecimento, sobre treino, sobre hormônio, sobre tudo aquilo que você gostaria de saber, mas talvez não tenha oportunidade. Então, muito obrigado, doutor, pelo seu tempo, de verdade mesmo. É uma honra estar conversando com o senhor aqui. E se apresente um pouco mais pra gente, pra quem não conhece o senhor, quem é o Dr. Renato, de onde ele veio. Obrigado. Eu tenho que agradecer vocês pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Então, eu sou médico do esporte, é a minha formação, né? Médico do esporte tem uma parte que tem de endocrinologia, né? Bastante endocrinologia, mas existe também uma formação em relação a treino, em relação à alimentação, né? E as pessoas às vezes não sabem o que é medicina do esporte, né? Eu não sabia direito quando eu comecei a fazer. Eu sabia que eu queria fazer, mas eu não sabia bem o que era. O médico do esporte é como se fosse uma orquestra, né? Ele vai alinhar o trabalho entre o nutricionista e o personal, o educador físico, o treinador, e para que o atleta tenha a maior performance, o maior rendimento, e de preferência sem lesões, né? Sem efeitos colaterais, porque nem sempre performance e saúde andam juntas, né? E eu, antigamente, quer dizer, na época da minha formação, eu primeiro fiz radiologia e diagnóstico por imagem. E quando eu me formei, não tinha muita coisa de medicina do esporte. Geralmente, quem fazia medicina do esporte ficava misturado com ortopedia, né? Não tinha nem esse enfoque para hormônios que hoje tem. E daí, com o tempo, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em medicina do esporte, e daí eu me encontrei, assim, me satisfiz bastante. Gostou assim. da área, né? Se identificou, Assim, cara. aham. Então, o endocrinologista é totalmente diferente do médico do esporte. O médico do esporte, ele vai prescrever exercício, né? O endocrinologista, ele vai falar que tem que fazer exercício também, né? Muitas vezes. Mas com o médico do esporte não tem conversa. Ou vai fazer exercício ou você procura outro médico. Porque o tratamento, tudo depende. A gente acredita que a atividade física é importantíssima, né? Eles falam que o exercício e a atividade física é o medicamento mais eficiente que você não pode comprar. Tem que fazer, Tem né? que fazer. Tem que se exercitar. Não tem conversa, não tem acordo. E o senhor se interessou nessa área quando o senhor já era jovem, o doutor era menininho, já quis ser médico, ou começou depois de mais maduro já? Assim, quando eu era criança, eu já me interessava já, né? Em esportes. Por esporte e por medicina, né? Mas eu gostava mais de artes marciais, assim, eu gostava mais de esporte individual, assim. E daí, na época da faculdade, foi assim, eu fiquei mais interessado, assim, mas ainda assim, eu me lembro que na faculdade só tinha um livro de medicina do esporte, na biblioteca inteira. E não tinha internet ainda, né? Naquela época, era recente 95, a internet, né? Não, eu que tô mais antigo. que é isso. Mas na verdade, assim, a medicina do esporte eu sempre gostei, né? E eu sempre fiz musculação. Teve época que eu fiz musculação para ter um resultado, teve época que eu fazia para me enganar, né? Aquele funcional, né? Esse aqui. E a hora que eu busquei mais resultado, daí eu fui interessando mais, e teve outra coisa que aconteceu comigo, que foi, eu tenho 53 anos agora. E eu passei quando a gente passa dos 40 anos, a testosterona começa a baixar bastante, né? E eu tentei fazer a reposição com um colega, tudo, e não foi legal, assim, a minha experiência. Daí eu falei assim, não, eu vou aprender e eu vou fazer pra mim mesmo, né? Daí eu determinei, porque eu telefonava pro colega, o colega não me atendia, não respondia o telefone. Eu falei, não, eu não aguento esperar. Eu vou aprender. Eu vou resolver meu problema. Daí eu peguei, eu fiz medicina do esporte, fiz bastante curso sobre hormônios, tudo, né? E daí falei, agora
Mas que eu comecei a fazer pra mim, né? Falei, não vou atender, né? Só vou fazer. Mas daí eu comecei a sentir, porque a radiologia não tem contato com o paciente. E eu comecei a sentir saudade desse contato do paciente, né? Porque a gente não tem paciente. A gente dá o laudo no exame para quem chega lá, né? Ele não escolhe que eu quero fazer o laudo com você. E daí foi bem legal, assim, Experiência. se resgatar essa parte da medicina. E a gente, conhecimento só acumula, né? Só agrega. É muito bacana saber disso, que literalmente o senhor quis aprender para utilizar em si próprio. E além disso, também te traz muita credibilidade, né? Que o senhor tem local de fala para falar como que a questão hormonal do nosso corpo é importante. Assim, Inclusive, uma das coisas que eu queria perguntar pro senhor é se realmente faz diferença a testosterona da gente estar baixo no dia a dia, na questão da disposição, do ânimo, ou só muda que a gente não consegue ficar mais forte na academia. então já vamos começar com polêmica, né? É assim, ó. Existe uma faixa de normalidade que é um valor de referência. Então a pessoa vai ali na rua e pega 100 pessoas, 100 homens de 18 a 80 anos e faz a média. E daí, por exemplo, assim, 300 nanogramas por decilitro, 300 é o mínimo, você tá bem, e 900 é o máximo, que aí já tá bom. Já. Só que se você tiver 30 anos e você tiver uma testosterona de 300, você vai chegar em determinado colega, ele vai falar assim, não, você tá normal, a testosterona tá bem, você não precisa fazer nada. Não precisa tratar, não precisa nada. Mas você começa a sentir desânimo, queda de libido, ereção começa a ficar ruim, você começa a ter dificuldade de emagrecimento. E quando você aumenta essa testosterona, você recebe os benefícios, né? Então, assim, tem sociedades que engessaram muito essa reposição da testosterona, de não querer que faça testosterona por alguns efeitos colaterais, e a maioria foram comprovados que não causa, né? Há um tempo atrás falava que a reposição com testosterona dava câncer de próstata, né? Hoje não sabe. Ou que a testosterona, quando ela é muito elevada, ela causa malefício. Mas quando ela é numa faixa controlada, ela causa bastante benefício, muito mais do que os malefícios. Não pode ter o abuso, né? Então, quando você tem uma testosterona de 400, se você pega duas pessoas, dois homens, na mesma idade, vamos pôr assim, 35 anos, e os dois têm 400 de testosterona, talvez a testosterona de 400 para um seja diferente para o outro. O outro vai ter mais força, vai ter mais massa muscular, porque a genética é diferente. Talvez para aquela testosterona de 400 está ótima, mas para o outro, ele precisava de uma testosterona de 600 para ele ter prazer nas atividades do dia a dia, para ele conseguir ter uma atividade física boa. E o contrário também. Tem muitas pessoas que eu até conheço idosos que têm testosterona de 900, 1000. Mas ele não é um super-homem. O corpo dele foi feito para trabalhar com testosterona de 900. É acostumado com, né? Então, assim, se a gente quisesse dar uma dose suprafisiológica para ele, seria muito maior. Então, mas a dose suprafisiológica não é recomendada, né? É por causa de trazer esses malefícios. Então, assim, a testosterona é determinante no desempenho, na performance e na qualidade de vida do homem também. Não só do homem, da mulher também. Da mulher também, né? Eu acho que... Será que o pessoal discrimina tanto a testosterona? Fala até com certo preconceito. Não pela questão da testosterona em si, mas pela questão do mercado negro, vamos dizer assim, que existe, né? De vendas de testosterona em qualquer lugar. A pessoa usar de forma indiscriminada. Tipo, eu vou ali na esquina e compro e começo a usar por minha conta. Sem me alimentar bem. Será que talvez por isso que o pessoal minimiza tanto a testosterona? Fala tão mal da testosterona? Eu acho assim, um pouco é falta de conhecimento, né? Do hormônio, mas existe bastante essa parte, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá meio desanimado e é só ali tomar uma injeção de testosterona na farmácia, né? Essa injeção de testosterona que ele vai tomar na farmácia, ela vai
fazer um pico que vai inibir a produção própria dele, né? Então, a hora que passar os 15 dias do efeito dessa injeção, daí a testosterona dele, daí sim que vai para zero, né? Vai pro chão. Aí dá uma depressão. Daí dá o crash, né? A depressão, dá o desânimo, tudo. Então, assim, eu acho que por causa das pessoas brincarem com isso, achar que é uma coisa tão banal e depois dar errado, ela começa a sofrer esse preconceito. Existe uma ideia errada de que se você usar muita testosterona ou esteroide anabolizante, que é da molécula da testosterona, né? O derivado da molécula da testosterona, vai fazer milagre, né? E ele é super valorizado, porque não vai fazer milagre. Em primeiro lugar vem a dieta, em segundo lugar vem o treino, né? O descanso, e daí depois que vai vir os hormônios, né? Então, a gente vê muito o que o pessoal fala frango, né? Muito frango tendo efeito colateral. E eu achei isso muito interessante, porque antes eu achava que quem ia ter, antes de trabalhar, né, eu achava que quem ia ter efeito colateral eram os monstros, né? Os que usam mais, entre aspas. Não é. São os frangos. Você fala, nossa, mas você treina. Então o cara tá lá com as costas cheias de espinha, né? E outros ginecomastia, outros efeitos colaterais que não queria ter. Mas por essa falta de orientação. E tem a questão do mercado negro também, né? Do underground. Mas essa é uma questão que sempre teve e sempre vai ter, né? Mas eu acho que a questão do underground é a facilidade que tem o acesso às drogas, e muitas dessas drogas, elas não têm um controle de qualidade, né? Ou então chegaram aqui de uma forma que podem ter sido adulteradas, ou também tem, ou não também, né? Mas você não tem garantia nenhuma, né? Não tem pra quem reclamar, né? Deu errado. Você reclama pro Papa, né? É por isso que é a importância de fazer tudo certinho, né? De procurar um médico especializado, fazer igual o doutor disse, né? Primeiro você focar em fazer uma dieta bem feita, porque a alimentação sempre é o mais importante, né? Uhum. Mas não é assim que acontece, a gente sabe que não. Mas pra eu saber que eu preciso usar hormônio, como que eu sei? Tem algum exame que eu faço? Tem algum... Sim. No dia a dia eu sinto alguma diferença? Ó, por exemplo, né? O cara começa... O paciente começa a se sentir mais desanimado, menos interessado por sexo. Às vezes, se ele é casado, diminui o número de relações. Ele começa a ter... ele não tem mais aquela ereção noturna, assim, de madrugada, né? Porque quando tem aquele momento que ele tem a ereção, fisiologicamente, é a testosterona que está sendo liberada, né? Que ela é liberada durante a manhã e cai durante a noite. Então, ele vai começar a sentir essa dificuldade de ganhar massa muscular e, às vezes, dificuldade de emagrecer. Ele vai procurar o médico vai pedir os exames de sangue para ele. Então, daí vai medir a testosterona total, né, que tem na corrente sanguínea, a testosterona livre, que é a testosterona que chega no tecido periférico, né, onde ela vai fazer efeito, né, ou no músculo, por exemplo. Mede o SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona e que diminui a livre e não deixa chegar. Às vezes a pessoa tem um SHBG muito, muito alto e a testosterona está normal, mas daí a livre está muito baixa. Mas daí, isso acontece muito em mulheres que usam anticoncepcionais. Porque os anticoncepcionais, eles sobem muito o SHBG. Então o anticoncepcional realmente prejudica a mulher, de certa forma. Uhum. O melhor... não estou falando generalizando, assim, mas o melhor método, assim... seria, teoricamente, para quem faz atividade física, que é buscar, seria o DIU, o método anticoncepcional. As pílulas, elas têm esse problema de alterar o SHBG, diminuir a testosterona, diminuir um pouquinho a performance. E lógico que junto com a testosterona, daí você também medir outros nutrientes, outras vitaminas, para você excluir que não seja uma baixa vitamina, uma hipovitaminose de vitamina D, né? Ou que seja B12 que está muito baixa, ou o paciente está desanimado, você acha que ele está com a testosterona baixa e ele está anêmico, né? Às vezes até está com verminose e acha que é a testosterona que está baixa. Então é importante fazer um exame de sangue bem completo.
Então, se eu começar a me sentir muito indisposto, ficar com preguiça, desanimado, eu realmente tenho que procurar um médico para ele poder fazer essa checklist e ir eliminando, né? Falar assim, se você já fez um controle de vermes no teu intestino, tá tudo bem. Se você tá com as vitaminas em dias, beleza. Mas vai te encontrar ali a solução, né? Que é muito mais eficaz do que eu ficar indo em qualquer beira de esquina comprando testosterona e me injetando achando que vai fazer resultado, né? E também, e o contrário também, tem gente que começa a ficar deprimido e pega, toma antidepressivo, né? E é a testosterona que tá baixa, né? Porque a queda da testosterona dá depressão. Então ela influencia totalmente a nossa vida, de mulher e de homem, né? Os hormônios, os hormônios, a gente não tem uma mente, né? O ser humano não tem uma mente. Quer dizer, tem a mente, mas onde que fica a mente? Né? A gente tem o cérebro, mas o que faz a gente ser, né? Grande parte são os hormônios. E a atitude, né? De você estar mais... alegria, ter tristeza. Você tá mais agressivo, você tá mais calmo, você tá mais tranquilo. Os hormônios são muito importantes, né? Toda a questão da dopamina, da serotonina, da testosterona. Tudo... do estradiol. Tudo atua junto. E hoje, até falando sobre esses hormônios, né? Outro hormônio também que é muito popular, que o senhor sabe falar muito bem, melhor do que a gente, é que tá muito em alta o estradiol, né? A galera anda muito estressado no dia a dia. Da visão do doutor como médico, né? Além da questão pessoal, da questão profissional, o senhor acha que o que tem causado tantas pessoas estressadas no dia a dia tem a ver com essa questão de hormônio, de sono? Ou é realmente que a vida anda muito difícil? Acho que é tudo. Realmente, quando você dorme menos, você tem uma queda dos hormônios, né? O hormônio de crescimento, o GH, ele é secretado à noite, e a testosterona também é regulada durante o sono. Quando você diminui as horas de sono, você vai diminuir a produção desses hormônios que são anticatabólicos, né? Que vão diminuir a perda de massa muscular e a perda, assim, de qualidade de vida, assim, diríamos, exagerando, assim. Então, a alimentação, quando você usa muitos produtos industrializados que provocam um estado inflamatório, né? Você tem um comprometimento da absorção dos nutrientes. Tudo isso vai sendo provocado para que você tenha uma queda de hormônio que você não vai viver bem, né? O cortisol, que aumenta, que é o hormônio do estresse, existe uma parte assim, da medicina que explora bastante o nível do cortisol. Só que o cortisol tem um problema. Você não consegue medir ele direito. O certo de você medir o cortisol não seria no exame de sangue, até poderia ser no exame de sangue, mas teria que ser assim: você está dormindo, a pessoa do laboratório chega e tira o sangue naquela hora. Porque se você acorda, você levanta, você troca de roupa, você escova o dente, já alterou o cortisol, já subiu já. Então, assim, existe uma linha, assim, da medicina que explora muito a questão do cortisol, assim. Mas eu acho, assim, na minha opinião, assim, eu acho que não é nem que é desnecessário. Você não vai ter uma aferição exata do hormônio. Mas você sabe que você não está tendo uma qualidade de vida boa. Você sabe que você não está se alimentando bem, você não está se exercitando, não está dormindo bem. Obviamente, esse cortisol vai estar alto, né? E os outros hormônios também vão estar todos bagunçados. Então, assim, você pega e trata tudo, né? Porque também a gente não consegue isolar um hormônio para tratar só um hormônio, né? A gente tem que ver o que está acontecendo e resolver todos ao mesmo tempo. E eu acho que isso é muito legal em medicina do esporte, né? Porque você não é a pessoa que passa bomba, né? Você é a pessoa que é o paciente, ele vai lá inteiro para você, né? Então, às vezes, ele tem síndrome de ovário policístico, né? Uma mulher. Às vezes, é uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem lúpus, né? Uma pessoa que tem impotência, assim. Então, dentro da doença dela, né? A gente vai procurar suprir as necessidades de vitamina, de alimentação, de treino, estímulo, estimular a prática de atividade física, aumentar a atividade física sempre que puder e tentar nesse processo ainda curar a doença ainda. Porque tem muitas doenças que, quando você consegue se exercitar, você melhora
sua qualidade de vida, melhora a sua imunidade e melhora também a doença. Até o senhor citou uma doença muito popular entre as mulheres, né, que é o SOP, né, a síndrome do ovário policístico. Então, se a mulher que sofre desse problema procurar o doutor, se o senhor conseguir alinhar tudo certinho, as vitaminas, os hormônios, ela ainda consegue ter uma vida boa, ter um bem-estar. Consegue. Eu acho que assim, até mais do que isso, assim, a gente tem pacientes que a gente quer oferecer um retorno da atividade física, assim. Não digo... Ela está fazendo um resultado. Ela faz a dieta, né? Mas, esse exemplo, ela fazia a dieta corretamente, ela se exercitava, mas ela não tinha resultado. Porque o tratamento da SOP para ela estava muito agressivo. E já nem era necessário mais naquela fase que ela estava. Então, assim, geralmente o paciente com SOP, ele tem a testosterona alta. Mas essa testosterona, ela não ajuda muito, né? Ela só atrapalha, porque daí os outros hormônios também saem fora do eixo, né? E daí ela usa um medicamento para baixar a testosterona. Daí a testosterona vai pro chão. Só que daí inibe o estrógeno, inibe a progesterona, então vira uma bagunça, né? Então, assim, tem que alguém ver e falar assim, não, eu quero que essa testosterona esteja num determinado nível. Você vai parar com esse medicamento, você vai fazer isso. Tem alguém para controlar, porque é muito dinâmico também o hormônio e muito individual, né? Cada pessoa responde de um jeito totalmente diferente. Então, por isso mesmo, eu acho muito difícil você fazer nos moldes tradicionais, você fazer uma consulta e um retorno, né? Porque às vezes você faz uma consulta, pede os exames. Daí você vê os exames, daí você pega e prescreve medicamento e, se necessário, suplemento, vitamina e até às vezes até hormônios. Daí você tem que fazer um acompanhamento daquilo lá. Você tem ainda que pedir mais um exame ainda. Você tem que dar mais um retorno, mais alguma coisa assim. Você não pode deixar o paciente desamparado, porque Pra ver como reage, né? Você tem que ver como que vai ser a reação dele. E é muita peculiaridade que tem, né? É muito individual de essas questões, porque, igual o senhor disse, é muito comum também, pelo que eu vejo no dia a dia, pessoas que sofrem de problemas na tireoide, né? Hipotireoidismo, alguma deficiência dos hormônios da tireoide. E não é de imediato que o mesmo médico consegue ali visualizar o que tá errado e já resolver rápido, né? Sim. Não é do dia pra noite que se resolve essas coisas, né? Por isso que é importante o acompanhamento. A gente... A gente que eu falo é porque eu e o paciente, né? A gente não trabalha sozinho, né? O paciente faz parte da nossa... Ele tem que fazer a parte dele também, né? Se alimentar e tal. Sim, e às vezes a gente... Parece, por exemplo, essa paciente que eu tive, ela tinha um hipotireoidismo subclínico. Então, assim, se você olhasse só o TSH e o T3, T4, eles estavam baixos, mas estavam dentro de uma faixa de normalidade. Mas os antígenos que tinha contra a tireoide estava bem alto. Então, assim, se você deixasse ela sem tratamento, sem nada, ela vai evoluir para hipotireoidismo, né? Franco mesmo, vai precisar fazer a reposição do hormônio. Mas nesse processo, a qualidade de vida dela cai demais, porque daí ela não tem mais disposição para nada e ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, às vezes ela chegou a consultar em outras pessoas que não tiveram atenção para isso. Então, a qualidade de vida caindo, não sabe o que está acontecendo, mas era falta de interessar, de ver os exames dela, assim, né? Que essa tecnologia que a gente tem, esse acesso aos exames, facilita muito, né, hoje em dia. É que pouco tempo atrás, né, questão de 20 anos, não tinha nem metade do conhecimento que tinha sobre essa questão da medicina do esporte e do contexto fitness no geral, né? Sim. Até desse contexto, hoje o doutor trata mais pessoas que estão procurando resolver problemas, ou o doutor trata pessoas que estão literalmente bem e querem começar a melhorar ainda mais? Tipo, digo no sentido de resolve mais problemas que as pessoas causaram por erros que elas tiveram, tipo usar hormônio discriminadamente, ou porque a pessoa não dorme direito e faz coisa errada, ou é mais comum no consultório do doutor pessoas que já estão bem e querem se manterem melhor, melhorar ainda mais?
Eu acho que é 50%. Né? Meio a meio. Tem gente que tem uma disciplina de treino boa, né? Já tem uma experiência, só que ele quer atingir um shape melhor, né? Uma performance melhor. E tem gente que até assim, pessoas de mais idade, né? E idosos que querem melhorar dentro do que é possível. Das duas formas, assim, tem. Então é bem dividido. É bem dividido, bem variado. Porque, do meu ponto de vista, né? Vendo de fora, né? Não tenho nenhuma convivência com consultório de médicos e tal. Mas a molecada faz muita coisa errada, se referindo principalmente ao hormônio, né? Usa muito hormônio, treina muito mal, às vezes machuca, né? Até queria perguntar pro doutor também se essa questão, por exemplo, se eu tô fazendo um supino e machuco o meu peito, o doutor também consegue me ajudar a melhorar ou eu tenho que ir em algum outro especialista? Eu digo, o médico do esporte, ele consegue me ajudar também na questão de recuperação de lesões ou tem que ser outro especialista? Depende do grau da lesão, daí vai precisar ser o ortopedista, né? Por exemplo, lesão de tendão de peitoral, né? Aí, às vezes, até indicação de cirurgia para colocar um tendão de cadáver, né? Então, daí, quando passa a ser cirúrgico, daí é o ortopedista que vai fazer. Mas é lógico que também, antes de chegar nessa fase, tem um alinhamento com a fisioterapia e com o médico do esporte para tentar... resolver da melhor forma, né? Resolver... Também para prevenir também, né? Que faz parte do médico do esporte a prevenção das lesões. E é interessante você ter falado do supino, porque tem muitas academias que nem tem mais banco de supino, né? De tanta lesão que tem O pessoal peitoral. tá falando muito mal do supino com barra, né? Tá cada dia mais... Sim, não tem nem... Tem academia em São Paulo, academias grandes, que não tem mais banco com barra. Mas é então muito comum acontecer esse tipo de lesão? Apesar que como teve um atleta, o Zancanelli, né? Gabriel Zancanelli, ele teve lesão fazendo flexão de braço. Caramba. Mas é porque já estava no limite já, né? Mas a grande maioria das lesões é no supino com barra. Essas lesões, exceto atletas, né? Que atletas sempre buscam a maior performance, o mais alto nível. Mas se uma pessoa normal, igual eu, por exemplo, que só vai na academia e treina porque gosta de treinar, não é um atleta de alto nível. A questão da dieta, a questão desse balanço de como tá o nível hormonal também influencia para se machucar, para ter lesão, para ter qualquer tipo de problema? Influencia. Tanto em relação à dieta, se você está numa dieta hipocalórica, uma dieta restritiva, você tem uma maior chance de ter lesão. Se você está usando hormônio e o teu... Quando às vezes a pessoa usa testosterona e naturalmente aumenta o estrógeno, que é o hormônio feminino, entre aspas, né? Porque os dois têm. E às vezes a pessoa quer zerar o estrógeno. E o estrógeno, ele tem efeito protetor das articulações. Quando a pessoa, o atleta, ou qualquer pessoa que abaixa o estrógeno, daí ela está mais sujeita a ter lesões musculares ou de articulação. Por isso, então, que a importância de cada vez mais a gente vai tentar ressaltar aqui, né? Como é importante ter o acompanhamento com o profissional, né? Porque quando você não sabe, né? Você não tem o conhecimento, daí Deus protege, né? Deus e os anjos das guardas. Mas você vai vendo que, assim, hormônio não é brincadeira, né? E uma coisa bagunça a outra, né? Você vai fazer... Se você for usar hormônio, assim, não é para qualquer pessoa, porque vai ter um custo, né? E você vai fazer... Você tem que colocar na cabeça, você vai fazer uma modulação hormonal, né? Não vai pegar e chegar e tomar só testosterona e seja o que Deus quiser, porque daí, a hora que você começa a tomar, vai bagunçar, vai tirar um monte de coisa do lugar. Aí tem que controlar tudinho para ficar tudo bonitinho e funcionar bem. Pra não piorar. E é interessante, né? Que o senhor disse que o senhor começou a estudar. Né? Eu costumei chamar o senhor. Faz questão do respeito, fica à vontade. Tá? Porque é nesse ponto que eu quero dizer. Porque o doutor disse que tem 53 anos, é isso? Sim. Mas não parece, cara. Você parece ser mais jovem, né? E eu imagino que o senhor já faça reposição há algum tempo já. E mesmo assim, né, que um dos colaterais mais populares da testosterona, que as pessoas falam, né, que é esse ponto que eu quero chegar, é que é verdade que a testosterona acelera o envelhecimento. Eu não acho, porque vendo o senhor, que eu imagino que faça reposição, né,
Você Não, tá muito bem, cara. obrigado. Pelo contrário, a testosterona, ela ajuda a preservar a massa muscular, né? Que dá uma diferença bem grande, assim, no aspecto... Quando você vê uma pessoa que tá com a massa muscular preservada, uma pessoa que tá sarcopênica, né? Que com pouca Mais massa... fraquinho, né? mais fraquinho. Então, dá essa diferença. Mas a testosterona em dose suprafisiológica, ela envelhece, sim. Principalmente para a mulher, né? Mas daí a mulher, o que acontece com a mulher? Ela tem uma dose suprafisiológica quando ela é fisiculturista, por exemplo, né? Vai tomar muito. Daí ela vai ter uma mudança da implantação do cabelo, do formato do queixo, né? Então daí da voz, dos seios vai diminuir. Então daí vai dar aquela envelhecida assim mesmo. Vai atrapalhar um pouco a questão da feminilidade da mulher, né? Mas se você pegar atleta pesado de fisiculturismo, como assim, quando eu era mais novinho, tinha uma revista que chamava Flex e outra que chama... Acho que tem ainda em É bem versão famosa, digital. né? A Flex. Muscle and Fitness, né? E eu vejo os atletas daquela época do jeito que estão hoje, eles ficaram bem acabadinhos. Acelerou bastante o processo de envelhecimento deles. Igual o povo fala, tá envelhecendo igual cachorro, né? Que envelhece o dobro, né, do que deveria. Muito rápido, assim. Mas até essa questão também é interessante se perguntar, né? Porque igual o senhor disse no começo, a performance não anda de mão dada com a saúde muitas vezes, isso mesmo que eu ia falar. Mas daí você tá pegando pessoas que trabalharam no máximo, né? Era a vida literalmente pelo né? esporte, para conquistar o título. A pessoa, tô postando 20 anos da minha vida aqui, né? Ele já sabia do comprometimento, mas é a decisão dele. Não para a maioria das pessoas não acontece isso, né? Não é esse... A gente precisa trabalhar, né? A gente tem que colocar na mente das pessoas, né? Até essa é uma das missões desse podcast, que não é porque o Ronnie Coleman ficou grandão fazendo supino com 300 quilos, que se eu fizer agachamento com 300 quilos, eu vou ficar forte que nem ele, né? É caso específico e tudo mais. E essa é a importância, mais uma vez, de você que está sentindo algum tipo desses sintomas que a gente citou, ou que quer melhorar ainda mais sua performance, procurar um médico do esporte, uma pessoa que estudou muito tempo para saber te falar e te orientar ali. Até porque hoje eu acho que acontece muito no consultório do senhor, pessoas que vai lá e falam assim, eu quero emagrecer 10 quilos até semana que vem. Isso é meio comum ou é coisa da minha cabeça mesmo? Não, as pessoas querem resultado rápido, milagroso? Tem os que querem emagrecer 10 quilos em uma semana e os que querem aumentar 10 quilos de músculo em uma semana também, né? Tem dos dois jeitos. E não é bem assim que funciona, né? Na verdade é completamente diferente, né, cara? Não funciona de jeito nenhum, né? Assim, uma coisa que você falou interessante do Ronnie Coleman, assim, que é uma coisa meio polêmica, assim, né? O fisiculturismo é óbvio que as pessoas usam hormônios, né? E então, uma forma de seleção do esporte, de quem é o melhor que chega lá no Mr. Olímpia, é quem aguenta mais tomar o hormônio sem ter os colaterais negativos, né? Então, é uma seleção genética também, né? Porque as pessoas os atletas, eles começam a usar hormônio, e tem muitos que já não aguentam, já fica doente, já sai fora, já. Então, aqueles que estão lá, tipo o Ronnie Coleman, foi os que aguentaram tomar muito hormônio, né? E é bom você falar disso também, principalmente do Ronnie Coleman, que é tão conhecido, né? E tem fotos dele moleque ainda, com 18, 19 anos, que ele já era muito forte, sim, muito grande, sem uso de hormônios. E eu acredito, né, que ele dizia que era natural naquela época, e eu acredito realmente. Porque a gente tem que ter esse choque de realidade, que por mais que eu possa fazer tudo certinho, a dieta, o treino, eu não vou ficar fortão se não for da minha genética ficar fortão, né? Sem dúvida, né? E os que estão lá são os que foram favorecidos mesmo. São a seleção, né? A seleção do mundo das pessoas que tiveram a melhor genética naquela época, e hoje também tem os atletas que têm a melhor genética, né? Hoje tem lá o Chris Banser, o Ramon. Sim, E acontece muito também das pessoas chegarem no consultório do senhor achando que vão ficar que nem o Ramon só de usar 1 ml de testosterona por semana. É comum acontecer isso? Não, às vezes eles querem ficar igual o Ramon usando o que precisa usar, né? Mas mesmo assim não vai ficar. Mas, assim, a gente... quando alguém quer usar hormônio, eu sempre desanimo, né? Porque a pessoa tem uma ilusão que 90% das vezes não vai ser correspondida àquela expectativa dela. E eu acho que principalmente, assim, as pessoas que acham que vai usar hormônio e vai ser mais fácil, são as pessoas que eu mais desanimo, porque
O que a gente, eu faço parte de um grupo de mentoria, né? O que a gente fala lá, assim, para pessoa, para o atleta, usar hormônio, ele tem que estar merecendo usar, né? Eu tô falando, esse caso, assim, quando a pessoa quer uma performance, um shape mais apurado. Não tô falando da pessoa que tá com a testosterona baixa e tem que repor, né? Que daí são casos diferentes. Mas eu não acho que seja bom, se você não for ter uma vida profissional, né? Ou uma dedicação, que seja de verdade mesmo, mas eu não aconselho a usar testosterona exógena ou outro tipo de anabolizante. Mesmo porque é desaconselhado e até proibido pelo Conselho Federal de Medicina que se use para fins estéticos, né? Então a gente tem que achar o caminho do meio. O Instagram, no geral, todas as áreas, dá, como o senhor disse, né, dá muito palco pra quem não sabe e acaba que gera muito estigma sobre as coisas que são boas, só que como as pessoas não sabem, elas falam mal, né? Principalmente esse estereótipo de testosterona, de hormônio, tem muito isso. E aos poucos, da minha visão de fora, tá caindo um pouco por terra, mas ainda acho que tem muito estereótipo, né? Tipo, pra mulher mesmo, pra homem, no geral, o homem mais novo, talvez um cara de 35, 40 anos tem um pouco de estereótipo. Isso realmente acontece ou é coisa da minha cabeça? Não, acontece. Eu vou falar a verdade pra você. Agora até que não, eu até desencanei um pouco. Mas muitas vezes eu ia na farmácia comprar testosterona, eu tinha vergonha. Por causa do preconceito que as pessoas têm, né? Que acham que vai tomar bomba, que bomba é droga. E não é um medicamento, né? Que quando ele é bem usado, ele é bem aproveitado. E eu tenho até colega médico que estava no hospital, na UTI, e ele tinha indicação para usar decanoato de nandrolona, e os outros colegas de lá Quiseram usar? Não, teve que fazer escondido. Caramba. E o cara, ele tá. O anabolizante, esse tipo de anabolizante, ele foi feito para isso. Você tá acamado, você é queimado, você tá na UTI, você vai entrar em catabolismo, você vai perder massa muscular. Né? Então, o anabolizante não é nem para aumentar a síntese proteica, para aumentar a hipertrofia. Nesse caso, é para segurar a massa muscular, para o cara não sair de maca, né? Sair fraco demais, né? E eles têm resistência, porque daí tem medo, né? Daí fala assim, nossa, o que vai acontecer? Não tem conhecimento, né? Assim, e isso é ruim, porque é um recurso a menos que você está usando. E eu acho, da minha visão, né, que talvez tenha a ver também por ser relativamente um assunto muito novo, né? O uso de hormônios na questão do bem-estar, da questão da performance já existe desde a época do Arnold Schwarzenegger, lá em 1970, mas na questão do bem-estar das pessoas comuns é bem recente, né? Talvez por isso que as pessoas têm um pouco de preconceito. Na verdade, eu acho que tem muito picareta. Tem cara que tem lugar que curso de implante hormonal e o colega vai lá fazer o curso e o professor fala assim, você tem que vender tantos por dia. Medicina não é isso. Medicina você não vende por dia. Medicina você atende e você por pessoas, né? Você indica para o paciente o resultado que ele precisa, né? O resultado através do medicamento, de tudo. Então, por exemplo, um exemplo bem triste. O paciente tinha 400 de testosterona. Né? Daí foi procurar um colega. O colega não poderia ter usado outros recursos. Falou, não, você tem que fazer um implante de testosterona, um chip, né? Eles falam, os pellets lá. Daí cobrou R$7.000 do paciente. O paciente colocou o implante, daí foi medir a testosterona, 400. Não alterou nada. Não alterou nada. Quanto tempo que dura? Dura, uns 10 meses. Durou 4 meses, depois despencou outra vez. Aí ele foi lá comigo. Mas você usou clomifeno? Não usei. Porque o clomifeno, ele estimula o LH e o FSH para você aumentar a sua testosterona endógena. Você acha que deve dar uns R$90 por mês. O paciente começou a tomar a testosterona dele, naturalmente foi para 1.000, 1.100. Sem ter que gastar essa grana toda. Sim, por quê? O que eu ganhei? Eu ganhei só consulta. E eu tô lá para isso, né? Eu não tô lá para vender implante, para vender chip.
Tem pessoas que vai ter benefício excelente de implante, quando precisa. Cada caso é um caso, né? Super, porque isso que a gente aprende. Não existe protocolo. Cada paciente é de um jeito. E é mesmo, não tem jeito. Ainda mais hormônio, não tem jeito de você pegar. Igual tem curso que aprende assim, não, você é hipertrofia, você dá oxandrolona e decanoato de nandrolona. Não é assim, cada paciente vai reagir de um jeito, cada paciente tem uma necessidade. E às vezes tem paciente que você não vai poder dar hormônio para ele, né? A maioria você não vai dar hormônio. Uma parte que tem muito pouca indicação. Então, eu acho que às vezes por causa dos maus profissionais, que acaba até, que vai gerando mau exemplo e acaba ficando estigmatizado. Né? E até tem gente que deve achar que você vai no médico do esporte ou no endocrinologista, ele já vai te encher de hormônio e a gente já aprendeu que não é bem assim, tá? Mas além dessa parte de hormônios, né, outra dúvida que eu ia tirar com o senhor, né, com o doutor, até é uma dúvida de muitas pessoas também, é sobre a diabetes, cara. Que a diabetes realmente é uma doença muito perigosa, né? O pessoal fala que é uma doença silenciosa, que a gente tem que tomar cuidado. E queria saber do doutor como é que a pessoa sabe se ela tem diabetes ou não, qual o sintoma que ela tem, quando que ela deve procurar um médico para saber como tratar, como resolver. Então, o problema da diabetes é que você falou, ela abre porta mais para um monte de doenças, né? De infarto, alterações oculares, vasculares, vai caminhar, evoluir para amputação, né? Assim, é uma catástrofe, né? A diabetes. A glicemia é um primeiro exame que você faz, glicemia de jejum. Mas o exame para resolver é a hemoglobina glicada. Porque a hemoglobina glicada é a glicemia que o paciente... É uma média dos últimos 3 meses que o paciente teve no sangue. Então, de acordo com os níveis da hemoglobina glicada, ele tem normalidade, ele é normal, ele é pré-diabético ou ele é diabético, dependendo de quanto dessa hemoglobina glicada. Porque, às vezes, antigamente fazia só glicemia. A glicemia estava normal, o paciente não tem nada. Achava assim, né? A glicemia está alterada, o paciente está com diabetes, daí ia fazer curva glicêmica, passava um tempão lá no laboratório, tirando sangue, colhendo. E pelo menos a hemoglobina glicada já resolveu bastante, assim, de agilizar esse processo. Porque às vezes naquele dia você fica mais estressado, a gente tá falando do cortisol. Você libera mais cortisol, tua glicemia aumenta. E você não tem diabetes, mas aquela hora, naquele momento, você tá de estresse, tua glicemia tá alta. Ou então você você come menos, você tá em jejum, dia anterior, você dá uma maneirada na alimentação. Você chega lá, a glicemia tá baixa, mas você é diabético. Tá baixa porque foi oferecido pouco e, por coincidência, estava baixa. Então, a glicada não tem essa história. A glicada, você não tem jeito de você mentir pro médico, né? De falar assim, não tô comendo doce, assim, por exemplo, né? Então, a partir da hemoglobina glicada, daí você institui o tratamento. O problema da diabetes também, em medicina do esporte, especificamente, não só medicina do esporte, para tudo, né? Mas, assim, falando de performance, assim, de shape e tudo, você tem um aumento da resistência à insulina, que a gente fala. Então, o que quer dizer isso? É aquela pessoa que ela faz regime e não consegue emagrecer. E não é assim, ele não tá emagrecendo porque ele é sem vergonha, ele não faz a dieta. Não, tem gente que faz a dieta, faz exercício e não consegue emagrecer, porque ele tem uma resistência à insulina. Então, ele tem uma dificuldade de aproveitar a glicemia, de jogar a glicemia para dentro, ele tem uma dificuldade de aproveitar a gordura, de queimar, e ele não consegue emagrecer. Então, quando existe esse diagnóstico feito e a pessoa ela é corrigido isso, daí ela começa, o metabolismo dela começa a melhorar e daí ela consegue emagrecer. Mais resultado, né? Sim. Então, muitas vezes... mais saúde. E quando a pessoa começa a ter algum sintoma, que a pessoa começa a sentir para saber se ela tá pré-diabética ou se ela tá diabética, tipo, tem gente que fala que quando a gente sente muita sede, sintoma de diabetes. É verdade? Muita sede, e quando aumentam o número de frequência urinária. Você vai fazendo mais xixi no banheiro. É verdade. Então, se você tiver muita sede, pode ser que eu tenha diabetes. Pode ser.
Mas às vezes esse é um sintoma já que não é tão precoce, já é mais avançado. Eu aconselharia fazer um exame de sangue de check-up mesmo. Pra ter certeza. E Uhum. tem tratamento, né? Sim, Que tem dois tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1 e tipo 2. isso, é tipo 1 é que você nasce, né? E a tipo 2 é adquirida. E, As duas, dependendo do tipo, é um tratamento. e essa que a gente adquire é verdade que se eu ficar comendo muito doce, se eu tiver o hábito de comer muita coisa industrializada, como o doutor tinha falado mais cedo, eu posso criar diabetes se eu ficar comendo essas coisas? É verdade isso? Se você tiver uma predisposição genética e você se expor a essas condições, você pode ter diabetes, sim, com certeza. Porque você já tem o gene para ter, né? E quando você usa muito açúcar, por exemplo, assim, você vai levar o pâncreas à falência. Chega uma hora ele para de produzir insulina. E daí você tá diabético tipo 2. Aí é essa diabetes que a pessoa usa aquela injeção? É isso? A injeção é uma insulina. É a insulina, né? Então tem vários tipos de insulina. Geralmente, acho que 99% dos pacientes tipo 1, o tratamento é com insulina porque ele não tem insulina. O pâncreas não produz insulina. O diabetes tipo 2, ele tem uma dificuldade de secretar insulina que vai ser progressivo, vai ser gradual. Então, quando o paciente ele tem o controle precoce, o diagnóstico precoce, o controle alimentar, né, ele pode manter a função pancreática, pode preservar a função pancreática e não precisar usar insulina. Mas se ele sabe que ele tem diabetes e não toma os cuidados, pode progredir para a necessidade dele usar insulina. Assim como tem pacientes que também ele vai usar medicamento oral e não vai ter resultado e vai ter que usar a insulina, que é a injeçãozinha. Então, pra quem acha que médico do esporte só mexe com questão de hormônio e receitar testosterona, é muito mais complexo, né? Chega lá uma pessoa com diabetes, pessoa com hipotiroidismo, igual a gente disse. E eu acho muito bonito até, por que não dizer assim, como que o médico do esporte muda vidas no sentido de melhorar pessoas no dia a dia, né? Porque tem gente que tem a ilusão, eu já até tive por um tempo também, de que as pessoas relacionadas ao esporte, médico do esporte, endocrinologista, só atendia pessoas que querem ser atletas, alta performance, competir, ganhar. Mas é todo mundo, é o senhor de idade, é o rapaz novo que tem problema, é a mulher nova, a mulher mais velha, a mulher que tem a síndrome da SOP, né? Eu queria aqui expressar minha admiração e meu respeito pelo senhor, pelo doutor, porque deu pra perceber por essa única conversa como que o doutor tem muito conhecimento, como o doutor também é muito estudioso, né? E queria também que você falasse também um pouco mais agora sobre o doutor mesmo, né? O senhor gosta de treinar musculação, algum outro esporte? Porque agora o senhor tá bem vestido, tá de terno, não dá pra ver. Mas o senhor tem um corpo muito shape bonito. E até agora eu não tô acreditando que o senhor tem 53 anos. Não querendo dar aquela valorizada, mas realmente o senhor parece muito mais novo, cara. Realmente, eu acho isso bacana demais. A funilaria tá boa. Você foi na funilaria boa e deixaram bem feito o serviço. Que realmente o senhor deve parecer ter uns 40 sei lá, uns 44, 45 talvez. Então, o último esporte que eu tentei fazer foi judô. Junto com meu filho e com a minha filha. E foi bem legal, mas com a idade, a gente tem uma facilidade maior de lesão, né? Então já faz um tempinho que eu parei e daí eu falei, não, vou fazer só musculação. Porque musculação sempre gostei mesmo, desde os 16 anos, assim. Mas é o que eu te falei, assim, por um grande período da minha vida, infelizmente, eu não fazia musculação para ter um resultado efetivo, né? E assim, aquele negócio assim, fazer funcional, não que o funcional, existe o pessoal que faz o funcional sério, Sim, né? é muito importante para aeróbico também, né? Sim, mas não era o meu caso, eu fazia assim, fofo, né? Aí depois, depois dos 40, eu acho, aí eu resolvi pegar certo. E às vezes, então, hoje a minha rotina eu treino às vezes às vezes 2 vezes por dia, quando eu consigo. Dá mais ou menos uns 7, 8 treinos por semana.
E tento fazer aeróbico, né? Tem época que não consigo fazer, mas aeróbico eu acho importante, né? Mas geralmente quem gosta de musculação não gosta de fazer aeróbico, fala mal né? do aeróbico, fala que perde músculo, né? Eu faço sem gostar, mas tem que fazer, né? Tem que fazer aeróbico para preservar a função cardiovascular, né? A respiração. E tento manter uma dieta, né? É lógico que eu sou normal, então às vezes tem período que a gente fica mais estressado, é mais difícil a gente se manter na dieta que a gente quer descontar na comida, né? Fica com raiva da comida e vai lá e quer acabar com a comida. Mas na maior parte do tempo eu consigo manter o controle. E eu não bebo, não fumo, né? Nunca bebi, nunca gostei de nada alcoólico. Então, E o álcool prejudica muito, né? Na questão de performance e também de saúde, né? de tudo, né? Porque ele sobrecarrega a função hepática, né? Ele tem caloria vazia, né? Pra você ter um shape bebendo é muito difícil, né? Se você usar algum tipo de hormônio, a maioria deles, uma grande parte deles, o metabolismo é hepático, você já tá gastando com álcool, vai gastar com hormônio, né? Sim, Então uma pessoa que vai dar ruim. toma muita cerveja, bebe muito álcool aí e usa hormônio, tem muita chance de dar problema, né? Ah, larga a mão. Larga o hormônio. Escolhe. Ou larga a cerveja ou larga o hormônio. Não tem jeito de fazer os dois. É um contraste total, né? Porque também vai treinar, não vai conseguir shape também. É lógico, tem as exceções, né? Mas cada um pra 100, um pra 1000, sei lá. O pessoal tem que entender também que essas questões de exceções é que nem o Ronnie Coleman que a gente citou. É 1 em 1 milhão, ou até mais, né? 1 em 10 milhões casos que aparece um desses. Eu não conheço alguém que bebe e tenha shape, assim. Eu também não consigo me lembrar que todas as pessoas que eu conheci que são atletas, principalmente que competem e tal, eles nem gostam de chegar perto de bebida. Às vezes eles tomam um uísque antes do campeonato pra desidratar, pra tirar nessa circunstância específica, né? Mas a maioria abomina o álcool, fala... de remédio, né? Como remédio. E eu vejo também muita pessoa falando, né? Muito atleta que fala, né? Até o Big Alan que teve aqui falou isso, né? Abraço, Big Alan. E eles começam a entender a comida como um fator de... Pô, vai nutrir meu corpo. Eu não tô comendo porque eu quero comer um arroz com frango e tal. Eu preciso. E isso é um desafio também da medicina do esporte, né? Fazer a pessoa entender que alimento não é questão de humor, igual o senhor disse, é questão de necessidade, né? Então, isso é importantíssimo, né? Porque você tem que... É um processo que você... a gente é muito imediatista, né? E com a internet, com o celular, a gente quer tudo resultado para ontem, né? Para agora, para na hora. E esse processo, você tem que entender que a recompensa não vai ser na alimentação, né? Você não vai ter aquela recompensa, vou comer uma coisa gostosa para me sentir bem agora. Não. Você vai... a alimentação é para suprir os nutrientes e a sua recompensa vai ser o resultado que você vai ter no espelho. Se você tiver essa conscientização, tudo bem, você consegue, né? Mas se não, se você ficar procurando recompensa em bebida ou recompensa na alimentação, na comida, não tem resultado. Né? Vai ter uma boa vida também, né? Não. E como a gente disse, tudo influencia demais no bem-estar, principalmente o sono e tudo mais. E são raros os exemplos, né? Igual eu falei aqui do Ronnie Coleman, que é 1 a cada 10 milhões. Mas o que não é 1 a cada 10 milhões são... Talvez um número alto também, mas são médicos que possam ajudar você a melhorar a sua vida, não só no contexto de performance, mas no contexto de dia a dia. E caso você tenha gostado, né? Igual a mim, que simpatizei bastante com o doutor. Obrigado. Doutor Renato, muito estudioso, muito gente boa. Como é que a pessoa encontra o senhor? Como é que a pessoa vai te achar? Acho que o melhor contato é pelo Instagram. Pode mandar mensagem lá. Arroba Dr. Renato Nogueira, né? Isso, Dr. Renato Nogueira. Arroba Dr. Renato Nogueira, a gente vai deixar na bio. Porque, como todo médico, né? O senhor tem a agenda bem cheia. E eu não queria tomar muito tempo. Imagino que o senhor deva estar cansado também. E queria agradecer, primeiramente, o tempo do senhor estar aqui. Agradecer também pelos ensinamentos, pela conversa. É uma grande oportunidade que a gente está tendo e espero que as pessoas saibam aproveitar, tá? Porque, quanto conhecimento que a gente trouxe para você hoje, cara. Para você, moça, para você, rapaz. E muito obrigado por o senhor estar aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem até para o próprio doutor ver no futuro, né? O que o senhor gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo aí esse episódio ou corte. Bom, mais uma vez quero agradecer o convite. Eu achei muito legal, fiquei bem honrado
Porque a gente tá aqui para ajudar os outros, né? Então, assim, eu acho que a maior recompensa que a gente tem é quando você vê uma pessoa evoluir, né? No shape, na qualidade de vida, ou quando ele tá buscando conhecimento e encontra, né? E eu acho que você fazer parte disso é a melhor coisa que tem, melhor do que... Não tem nada que pague isso. Então, assim, a gente nem vê o tempo passar, né? Eu começo a falar muito, assim, me empolgo. Falando muito, não ensinando muito. E a hora que eu tô à disposição, quando se vocês quiserem me chamar outras vezes, a gente pode fazer, pode marcar. Porque eu acho muito legal. Eu acho bom a gente divulgar conhecimento, né? Eu acho que... eu não sei tudo, né? Eu sei... o que eu sei é pouco, mas com carinho que eu quero que as pessoas... não precisam marcar consulta. Eu quero que tenta melhorar a qualidade de vida, né? Porque eu acho que se todo mundo buscar melhorar a sua qualidade de vida... assim, eu tô sendo meio messiânico, assim, exagerando, mas a gente teria um mundo melhor, né? Com certeza, com certeza. Não vai ter, mas pelo menos se o pessoal da academia, só a gente vai ter um ambiente melhor. O nosso nicho ali, né? O nosso redor ali. E com certeza o senhor tá contribuindo para isso acontecer, não só na questão de estar participando aqui do podcast, mas no dia a dia, né? Porque eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conversar com o doutor. Verdade mesmo, obrigado. O doutor é uma pessoa muito, muito estudiosa e muito humilde, né? Dava pra ver que o senhor é bem humilde, porque falar que o senhor sabe pouco é humildade em pessoa. Mas não podemos tomar muito tempo do doutor, mas vamos chamar ele para mais episódios com mais convidados. E para você que assistiu o episódio completo, assistindo os cortes, muito obrigado. Siga nos presenteando com a sua audiência e para de perder tempo, né? Você sabe muito bem que aqui é o podcast que agrega conhecimento, agrega valor. Para de perder tempo e vem comigo que eu chegando aqui é certeza de sucesso, tá? Muito obrigado e até o próximo.